Beleza? Pode continuar? Entendeu o que ela falou, Ney? O que ela falou, Ney? Traduz aí agora. Para, Edson. Mas é porque às vezes a gente ouve esse negócio falando aí, Rick, agora eu sei o que é, tá vendo? Penso que... E aí a gente tem que se modernizar mesmo. Obrigado, Júlio. Mais essa. Então, Júlia, eu acho que se continuar nessa ideia sua, mas pensar na formação, porque mesmo você mesmo falou assim, não é levar só a minha arte, a minha apresentação, só em momentos de apresentação. Naquele ano, foi um ano, Edson, falando terça e quinta, Júlia, terça e quinta, manhã e tarde, terça e quinta, manhã e tarde. Todas as 34 escolas, todas as EMF, os quartos e os quintos anos, porque, como não dava mais muito tempo para o próximo ano, o quinto ano não ia ter oportunidade. Então, nós decidimos, fazemos os quartos e os quintos anos, se a gente voltar, a gente vai pegar o terceiro no quarto, né? E assim por diante. E foi. Então, todos os alunos do quarto ano, um ano, receberam. E ainda recebiam a apresentação da orquestra de viola, outro momento, o Pioneiros do Catira, ou os dois grupos juntos, uma companhia de reis. Nas festas, foi rodando a cidade inteira. Tínhamos uma agenda semanal, terça e quinta, terça e quinta. Aí, se pensar nessa ideia de formação, eu acho que dá para fazer um projeto muito legal. E bem isso que a Júlia... em cima da proposta que a Júlia fez aí, o Jura, é fazer desse projeto e apresentar para o IFAM, para captar prêmio, captar recurso. Em cima do que o Ney está falando, que é perfeita a colocação, o que eu entendo também, Jura, é que talvez, no primeiro momento, é necessário buscar multiplicadores disso. Então, pelo menos que você tenha 3, 4 pessoas, que você faça a capacitação delas, para que elas possam estar multiplicando isso para você. Porque se torna um trabalho que vai dar frutos, né? Você cria lá sementinhas e essas pessoas vão multiplicando dessa forma que o Ney está falando. Então, de repente, você traz uma oficina do que é essa construção, né? Do que é esse conhecimento. A gente, eu coloco à disposição, o Ney também com certeza, e todos nós do Conselho, multiplicamos essa sua ideia para que você possa extrair de um pequeno grupo vários multiplicadores que vão trabalhar dentro desse projeto junto com você. E aí a gente trabalha, acredito que para esse ano é difícil, mas para o ano que vem a gente trabalha isso, Jura. Eu acho que é muito importante essa vivência, até mesmo pelo receio que eu sinto que você deixou no ar aí, que é de repente não tem mais o Jura. E a cultura vai morrer com o Jura. Entendeu? Uhum. Isso não pode acontecer. Então tem que ter multiplicadores disso. Na minha opinião, tá? Primeiro, 3 ou 4 multiplicadores, para depois eu conseguir levar o projeto, como o Ney está falando, para todas as escolas do município, e aí a gente pensar num grupo maior de coisas. Desculpa que eu não estou levantando a mãozinha. Só para completar, que eu não sei levantar esse negócio aí. Pulou minha vez, no projeto. Pulou minha vez, viu, Edson? Muito obrigado. Pode falar, Rodrigo. Pode falar, Júlia, fica à vontade, eu vou depois. Pode falar. Não, é só para o que o Edson estava falando, dessa questão da multiplicação. Quando eu escrevi o projeto para a Lei de Blanc lá, eu queria ter uma pessoa lá do meu quilombo, que é meu tio, que eu chamo de Titi, de alguma forma presente na minha apresentação, no meu trabalho aqui. Só que eu não tinha como trazer ele, a verba, o projeto que eu tinha proposto não dava para trazer ele, dava para mim ir, mas não dava para vir 2 pessoas, por exemplo. E se ele fosse vir, tinha que vir mais uma pessoa. Então, a proposta foi, eu fui até lá, fiz o material com ele,
Ele fez um instrumento que eu queria que ele fizesse para demonstração. Gravei esse material dele lá e trouxe uma pinceladinha do que eu gostaria de continuar depois com esse senhor, que é meu tio. E foi muito interessante que quando eu escolhi, uma das lugares que eu escolhi para fazer a demonstração foi no Augusto Boal. E as pessoas que foram participar dessa oficina, elas se inscreviam pela internet, então eu não conhecia as pessoas e chegou lá na hora para participar. O que foi muito interessante foi que tinha muitos professores que, daqueles materiais que eu trouxe de lá do Quilombo, eles nem nunca tinham ouvido falar e nem experimentar. E depois dessa oficina que a gente fez lá nesse projeto, eles me procuraram para a gente continuar fazendo alguma coisa para acrescentar aquela oficina que a gente tinha feito lá. Então, há interesse, eu acho, das pessoas experimentar coisas culturais, coisas das antigas, e eu sou desses, né? Meu negócio é a antiguidade. Então, ele está querendo que eu vou para o céu. Não vou agora, mas, enfim, vai que eu vou, né? Pode ir, Rodrigo. Posso fazer uma colocação aqui, que minha mão está levantada também. A ideia do Jura é uma ideia assim que me fez relembrar. Aí o Prazeres falando contemplou mesmo a lembrança. Quando a gente teve o Hortolândia Cultura, e era justamente no espaço das escolas, que foi um projeto da Paula Caetano, da Paulinha. Faz muitos anos isso, tem bem uns 15 anos ou mais, entendeu? Que aí o Ney falou da Catira rodando as escolas, e nós rodamos as escolas com o Jobá também, entendeu? Só que essa ideia, agora nós temos que ter o suporte mesmo da Secretaria, através do Conselho da Cultura e até da Secretaria de Educação, né? Porque pode ter mudado o tempo, sim, mas ainda quando se trata de falarmos da cultura afro-brasileira nos espaços, nas escolas, ainda se existe uma resistência. Por exemplo, nós continuamos fazendo aqui atividades, tem acho que uns 5, 6 anos já, que a gente, com o Jobá, percorre escolas no mês de novembro na cidade de Hortolândia. Pastor, no Leomar e várias cidades. Esse ano nós já estamos com a agenda quanto a isso. Só que a gente fala do Jobá, mas a gente vai falar também da cultura afro-brasileira em si, mas é uma escola estadual. Na escola municipal, por exemplo, quando o Jobá fez apresentações, a Paulinha lembra que em algumas escolas a represária ao Jobá foi de extrema violência racial, de imitarem até som de macacos, isso na nossa cidade. Então, é um projeto, acho que é uma retomada, é uma proposta ótima do Jura. Então, nós poderíamos pensar para o mês de novembro em específico, já que nós temos tantas manifestações que representam a cultura afro-brasileira no nosso município, pensar num programa mesmo, com suporte da cultura e da educação, para a gente percorrer as escolas e difundir e divulgar essa parte afro-brasileira, que faz parte também da cultura da cidade de Hortolândia, né? Sendo que, mesmo assim, a cidade teve a chance, alguns anos atrás, quando a Lei 10.639 foi sancionada pelo presidente até então, Lula, né? Hortolândia teve a resistência de professores e professores não quererem assistirem e não quererem se informarem perante a Lei 10.639, porque a lei ia abranger a cultura afro-brasileira e ia falar da mitologia africana que vem em nome dos orixás. Ia falar de Oxalá, falar dessas coisas. Então, é um projeto bacana, mas é um projeto que a gente tem que ter realmente um suporte. Então, também acho que foi como o Edson falou, para agora está em cima da hora. Se a gente for pensar, a gente pode pensar, acho que para carnaval, alguma coisa que também é uma cultura afro-brasileira, nesse suporte, para a gente ir para a escola também, para quebrar também esse paradigma negativo que existe quanto ao carnaval. A galera, agora tudo carnaval é pejorativo, mas o rodeio, que é algo gringo, não é problemático. E acontece tantos problemas como acontece no carnaval também. Você entendeu? Então, e no mês de novembro, a gente tem esse suporte mesmo da Secretaria de Cultura, um programa mesmo, como teve esse Hortolândia Cultura, a gente percorrer as escolas, beleza, mas com esse suporte e ter os professores, ter alunos envolvidos e poder difundir realmente a cultura afro-brasileira, não só na questão religiosa, né? Nem a questão religiosa, porque religião, a gente faz a nossa religião dentro dos nossos terreiros, mas poder falar das nossas referências negras, dos nossos heróis, das nossas heroínas,
do povo negro da cidade de Hortolândia, que são patrimônio da cidade de Hortolândia, o Juraci do Pote, Mãe Dango, Mãe Eleonora, todas essas ramificações, os mestres de capoeira que já passaram, e tem muitas histórias, né? Acho que seria uma proposta realmente para a gente fazer, mas fazer mesmo, sentar, acho pensado através dessa iniciativa do Jura, pensar do Conselho de Cultura, até com o Conselho de Educação, ou a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, e realmente desenvolver um projeto com o intuito de abrir os horizontes e a cabeça das pessoas, informar as pessoas que um tambor ou uma roupa afro não é nem um bicho de sete cabeças, não tem nada de ruim nem de negativo. É um projeto, sim, de se pensar. É isso que eu penso. Gente, meu irmão tá levantado faz 300 anos. Vocês todos passaram na minha frente. É o seguinte, Eu não. eu acho. Tá, primeiro, Passou Júlia. sim, tá? Passou sim, tá? Desamigos, enfim. Eu sou da educação, gente. Eu acho assim, pensar um projeto de educação, hoje a gente já tem que pensar para 2024, tá? Porque o currículo da educação para 2023 está pronto já. O que a gente pode pensar que eu acho que seria bastante. Eu acabei de escrever para o sistema universitário de ensino, que é um sistema de apostila, uma coleção paradidática de história da África, africanidades, cultura africana no Brasil e cultura indígena. A lei que o Rodrigo citou fez 20 anos agora e começou-se a pegar um pouco mais no pé para que conteúdos de africanidade sejam efetivamente colocados na escola. Só que como a gente está vindo de um contexto de pandemia que os alunos estão um pouco mais arredios e tudo mais, um pouco mais de dificuldade de fazer Tá muito baixo. Tá baixo. Melhorou? Sei, vamos lá. Bora. Oi? Aqui está bom para mim. Ele se pede atividades diferenciadas. Eu acho que a gente precisa, nesse sentido, eu acho que seria muito interessante uma colaboração, criar-se uma comissão, um grupo, talvez, do Conselho de Educação, em conjunto com a gente e com o Conselho de Igualdade Racial, que Hortolândia também tem, para a gente pensar um programa para o ano, para quartos e quintos anos e outro para oitavos e nonos anos, para a gente pensar eu acho que a proposta do Jura, ela entra, ela tangencia a ideia do patrimônio dessa que a gente trabalha, né, de valorização da cultura aqui, da cultura negra na cidade, mas quando a gente passa para a educação, a gente tem que primeiro trabalhar com o professor. Se a gente não conscientiza o professor, não faz um treinamento com o professor, o que a gente levar para a escola não funciona porque o professor vai fazer um trabalho contrário. Talvez, eu acho que a gente pode sugerir, talvez como plano inicial, se a gente for pensar para a escola, de pensar, então, que este grupo ajude a coordenação da semana de capacitação do professor que vai acontecer em outubro, que acontece sempre em outubro aqui na cidade, que é na semana do professor, se eu não estou enganada, né? Eu acho que a partir daí, não é? Quando que é? Não, na jornada pedagógica, é de 3 ou 4 dias antes do ano letivo. Pode ser, então. Eu acho que o objetivo é pensar, então, fazer um acordo com a Secretaria de Educação, que se trabalhe, talvez, então, pode ser, talvez, para esse ano, se der tempo, que se trabalhe em conjunto com a jornada pedagógica, pode ser uma palestra do Jura, ele vai lá, apresenta o que é ser quilombola, leva práticas de trabalho no quilombo, para que o professor conheça e depois, a partir daí, a gente faz um projeto em conjunto para a escola. Porque se o professor, o problema que a gente tem com o ensino religioso, por exemplo, como o Rodrigo falou, eu apresentei um projeto sobre ensino religioso, diversidade religiosa para a secretaria, e a Secretaria de Educação me olhou e falou assim, a gente não vai trabalhar ensino religioso aqui, porque a gente tem pai que vem brigar e tem professor que vem brigar, sendo que é uma questão que é obrigatória federal, né? A implantação do ensino religioso tem prazo para acontecer e a Hortolândia não quer colocar, porque a gente sabe que tem muito pastor aqui, tem muita gente, uma comunidade evangélica muito grande que não vai aceitar, por exemplo, se discutir candomblé ou umbanda ou espiritismo dentro de sala de aula, só vai aceitar cristianismo, enfim, não é essa questão, mas enfim.
Eu acho que a Ô, gente Júlia, tem que primeiro repassar. Oi. foi essa resistência que Repassar. Oi. foi essa resistência que aconteceu no passado, em relação a 1939. Mas tem mais de 10 anos. Foi essa resistência, por conta do cristianismo, entendeu? O problema é que, Rodrigo, agora a secretaria é obrigada a oferecer essa disciplina. Ela pode levar o máximo que vai ser, que é 2025, que é o prazo que o governo federal colocou, o MEC colocou, para se implantar ensino religioso de novo, ensino religioso não confessional na escola pública, né? E os modelos que têm se criado em outras cidades é exatamente esse. A gente vai discutir, por exemplo, o que a gente fez com a sua mãe, né? O que é casamento, como é que é o casamento no candomblé, na Umbanda, no espírita, em várias religiões, para o aluno entender que existem formas diferentes de pensar aquela questão, como é que é a morte, o que é a vida, o que é o nascimento de uma criança, o que é a comunidade, essas questões. Né? Cada ano, pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, trabalha temas diferentes, mas sempre pensando numa forma interreligiosa, digamos assim, num diálogo interreligioso. Enfim, eu acho que a gente tem que pensar, então, talvez em apresentar já uma proposta para colocar esse conhecimento que o Jura quer trazer, essa valorização da ideia das raízes mesmo, como que é a proposta dele, né, da trouxa na cabeça, pensando nas ideias que a gente tem das raízes da comunidade negra da cidade na jornada pedagógica. Porque aí já põe essa pulga na orelha do professor. O professor hoje é obrigado a trabalhar a Lei 10.639 e a 11.435 lá, que é a de cultura brasileira e indígena. Ele tem que trazer esses conteúdos, o material didático dele não tem. Então, trazer essa vivência vai ser um super bônus para o próprio professor e para os alunos. Eu acho que talvez pensar numa proposta conjunta aí, Jura, dessa valorização. Primeiro a gente trabalha com o professor, depois a gente pensa num projeto mais longo para o aluno, é bala, é maravilhoso. A gente só tem que tentar entender essa questão, que a educação é um processo, os sistemas da educação, eles são mais longos talvez do que o nosso. Porque se pensa, a gente está quase em novembro, o calendário de 2023 está fechado. Talvez se a gente conseguir uma abertura do Fernando na jornada pedagógica, de uma palestra, de um dia do Jura, uma conversa, não uma apresentação, mas uma conversa também, sabe? Essa é a diferença que eu acho que ele está falando, né? Aí a gente tem que trazer, eu proponho que nós trazemos alguém realmente da área pedagógica que atue, né, com o exercício da lei e tenha um conhecimento acadêmico, não estou menosprezando o conhecimento popular, entendeu? Mas que o Jura, por exemplo, fale, mas essa pessoa que é especialista na pedagogia da 10.639 e tal, também fale nos termos acadêmicos, para a pessoa também, para os professores se compreenderem e abrirem a mente. Eu acho que depois, futuramente, a gente tem que travar uma articulação entre os conselhos, que nem a Júlia falou da promoção da igualdade, da cultura da educação, pleitear até que eles comecem a inserir, assim, Júlia, não sei como que tá, eu não sou da educação, né? Mas para que a 10.000, assim, faça realmente parte do currículo escolar, né? Nem que seja um princípio, né? Mas e seja realmente realizado, né? Não só lembrarem da gente, por exemplo, no 20 de novembro só, né? Sim. Eu acho que a ideia é essa, Rodrigo. Inclusive, assim, tem rolado um movimento, até em sistemas de ensino que são apostilados, por exemplo, no meu caso universitário, de colocar esses conteúdos de alguma forma, porque se sentiu mesmo a necessidade deles serem trazidos para a sala de aula. Afinal, por quê? Porque chega no vestibular, eles são cobrados lá. Sim. Chega no vestibular, tem música do Racionais, chega no vestibular, tem questão de África lá, do Sahel, tem questão de Daomé. A gente está começando a ver manifestações culturais, como, por exemplo, o filme novo da Rainha Negra, né? Da Sim. Rainha... Mulher Rei. Mulher Rei. Então, pois é. E que eles são parte da cultura pop, eles vão entrar em vestibular, e se o aluno não tiver esse conhecimento antes, a demanda vem por aí. Mas eu acho que é um direito, né, do povo negro, assim, conhecer realmente a sua história, né? A escola tem que respeitar mesmo essa parada da Constituição, o Estado laico,
E é um direito informar que a história do povo negro vai além só da luta de Zumbi dos Palmares. É muito, muito além disso, né? Que a gente cresce estudando que é o quê? Que foi Zumbi dos Palmares que foi a revolta de Palmares, do Quilombo, e lutou pela liberdade dos negros. Acho que a gente precisa aprofundar mais, né? A questão da gastronomia, tudo faz parte, né? Essa aqui é a coleção que a gente fez. Aí eu escrevi o texto para o professor Legal. e para o aluno. Ela vai sair agora no final do ano. A gente está tendo a última leitura do material. Aqui em Hortolândia? Não, eu fiz ela com o pessoal de Cotia, que é o pessoal do Universitário, com uma editora em coedição de Campinas, que é a Baobá, que só escreve livro com temática voltada à cultura africana e afro-brasileira. Então, eu acho que a gente tem que pegar por aí. Eu acho que essa ideia aqui, essa questão é importante. A gente vai com o júri, com alguém que está linkado com a lei, com o trabalho em sala de aula já, em cultura afro-brasileira. Tem algumas indicações se a gente tiver alguma verba, senão eu posso ir eu, né, que eu fiz esse trabalho agora, de como implantar esses conteúdos em sala de aula, porque a gente pensar numa conversa, a gente não vai conseguir dar uma capacitação grande num dia só. E a partir daí conversar com o Fernando como é que a gente faz esse trabalho conjunto com os conselhos. Eu entendo que essa talvez seja uma proposta interessante de início. Jura, sua mão está levantada depois do Edson e o Ney, que está com o dedinho dele mesmo. O Rodrigo já vai me pagar umas panelas de acarajé, uns barazinhos, porque ele passou na minha frente. Eu vou contribuir nesse sentido, como é que a Hortolândia está se mexendo, e é tão interessante a gente contribuir com esse momento. Ontem eu fui fazer uma apresentação no fechamento de um curso de capacitação para professores, coordenado pelo Edson. O Edson está aí sentado. Ai, meu Deus. Pelo Adelson, que foi um curso maravilhoso, duração de 6 meses, com 35 educadoras de escola infantil, aonde foi feito todo um trabalho de pesquisa, montagem, e aí ontem foi a apresentação, né? Foi encerramento, e aí eu fiquei encantado com aquela riqueza de detalhes, né? Cada uma das educadoras criou sua própria capa da sua apostila, com sua assinatura, e as vivências que elas foram tendo nesses 6 meses, elas foram trazendo para essa capa. Aquilo ali já é muito forte quando chegar naquelas escolas, eu tenho certeza disso. Quando as crianças vê aquele material, eles já vão começar a ter curiosidade, vão começar a se familiarizar. Eu acho que é por aí o caminho, né? E aí eu fiquei muito feliz porque parece pouco 35 escola, mas para um começo é muita coisa. Se 35 escola conseguir trabalhar com as suas crianças, nós estamos falando que daqui a 10 anos essa questão de uma apresentação afro-brasileira ou qualquer conversa nesse sentido nas escolas, a gente vai estar com essa questão de imitação de macaco muito distante, porque a gente não vai acabar isso com batendo de frente, eu sou negro. Não, é trabalhar mesmo. A gente vai ter que regaçar as mangas, buscar muita coisinha lá na cumbuca e trazer para o Conselho da Igualdade Racial, para o Conselho Cultural, para as escolas. E não tem outro jeito. E é voluntário mesmo. A gente vai ter que trazer a contribuição e dividir aqui, expandir para onde a gente achar que é possível. Eu penso que é por aí o caminho nosso. Estou muito feliz com essa reunião, me sentindo muito importante aqui com essa discussão. Edson. Oi, não, eu só queria acrescentar, né, para a gente tentar aumentar o leque aí de opções, tá? Eu acho que a educação é o caminho correto, só a educação que vai conseguir mudar alguma coisa. Mas eu acho também que o esporte a gente pode trabalhar bastante dessa cultura dentro do esporte, né? Tem uma abertura maravilhosa lá com o pessoal, com o Greg, que hoje está como secretário. Então, acho que a gente pode trabalhar assim. E dentro do esporte, a gente também construir essa situação.
tá? De mudança, de começar a mudar algumas questões aí. Tá com dança, a oficina do Rodrigo, que eu participei, né? De atabaques, eu acho que é muito importante levar essa musicalidade também para o esporte. Esporte é movimento, é ritmo, né? O Ney, que é um tocador de caixa exímio, né? Sabe bem disso, né? Então, eu acho que a gente pode trabalhar isso também um pouquinho, aumentar o nosso leque, educação, trazer para o esporte também um pouquinho e começar antes que até mesmo se apropriem das nossas danças, das nossas coisas para outros As movimentos. feiras. Sim, isso aí nós estamos cuidando, Júlia. Não vem fazer pressão, não, hein? É lapada, é lapada. Ei, você tinha levantado a mão. Eu? Parece que travou aqui, ou não? Não, estamos ouvindo o senhor, aí. Pode falar. Não, primeiro, duas coisas me redimir aqui, né? Gente, tá com uma fome tão grande. Eu cheguei agora, corri lá pegar um pratinho de comida. Graças a Deus, estou alimentado, viu? Outra é que o Edson falou aí, o grande tocador de caixa. Me encontrei, viu, Júlia? Ô, Jura, me achei, viu, Rodrigo? Me achei agora, eu tô arrasando. Tô pedindo até umas aulas lá com o Tim, lá, que é onde tem uma caixa, eu fico batucando de qualquer jeito, mas tô animado ali. Mas eu fiquei pensando uma coisa aqui, enquanto vocês falavam, e refletiam da seguinte maneira. Qual é o papel hoje da Secretaria de Cultura Aqui, diante... Lia, tá aqui, ó. É o que eu aprendi isso aí. Então, qual é o papel hoje da Secretaria de Cultura diante de tanta necessidade de levar um pedacinho, um pouquinho de cada segmento aqui representado, aqui no Conselho de Cultura, de cada manifestação que nós temos no nosso município. E aí, o Rodrigo vai me ajudar aí um pouquinho. Nós estamos falando aqui de formação, e nós temos uma dificuldade né, formação, e a dificuldade que tem para entrar na educação, não é? O Júlio não consegue ir, as religiões de matriz africana não conseguem falar. A gente vai tentar aí um esforço grande para a questão de formação na jornada pedagógica, para que se cumpra as leis, já que obrigam o Estado, o município, a inserir na disciplina as questões do conhecimento das religiões, né? Mas sabe que agora me veio uma coisa assim. As escolas, toda vez que nós falamos assim, olha escola X, olha, tem uma apresentação aqui que veio do Prêmio PROAC ou da Lei Rouanet, e você gostaria de receber? Ela abre as portas e recebe para a gente. No outro dia, chega uma outra apresentação, fala, olha, tem uma apresentação de teatro aqui, você não quer receber na sua escola? Quero. Rodrigo, você se lembra do Hortolândia Cultura? Sim. O Hortolândia Cultura tinha como objetivo levar os grupos, os fazedores culturais da cidade para as apresentações nas escolas. Na época, a gente tinha o EJA, era grande a rede da educação de jovens e adultos. Não é alegria nenhuma falar isso, porque nós tínhamos mais de 2.800 pessoas no EJA, Jura. Então, quando chegou a 700 pessoas, aí foi que começou a ficar bom, porque se diminuir, é mais gente alfabetizada, né? E hoje é menos do que isso, graças a Deus. Mas nós temos aí as escolas estaduais que não recebem apresentações de atividades culturais nenhuma. Se nós fizéssemos um esforço e consultasse a secretaria de verdade e falasse, olha, nós queríamos garantir um recurso para voltar o Hortolândia, porque ele não é barato, viu? Ele não é barato, o Rodrigo sabe disso. Voltar o Hortolândia Cultura, e nós teríamos aí uma agenda
uma agenda anual com os próprios grupos daqui do Conselho. Levar o Jura para 3, 4 escolas, levar o Jubá para 3, 4 escolas, levar a Jura para falar de patrimônio 3, 4 escolas, levar o teatro 3, 4 escolas, sabe? Rodar a cidade. Eu nunca esqueci, Jura, o dia que o Zezé falou para mim assim, ó, você vai para a cultura. Eu quero que ajude a levar a cultura por todos os cantos da cidade. Olha, isso ficou enfiado aqui na minha cabeça aqui, eu ainda não consegui fazer isso. E hoje, ouvindo vocês, eu me lembrei, eu ia com o Hortolândia Cultura, e depois nós ia levar a Paulinha lá em Sumaré, viu? Lembra disso? Depois de fechar tudo. Era eu, Maico, a Kombi, o som e o Ayrton que ia buscar a galera. Isso mesmo. Isso É mesmo. nós mesmo produção. É nós mesmo produção. Cara, Mas tinha uma agenda... Hortolândia Cultura e aquela maratona de 30 horas de cultura, aquela era fantástica também, velho. Lembra? Eu não lembro o nome dessa. Era o 30 outro. horas. Era 30 horas, né? 30 horas de cultura e esporte. Ininterrupta. É um projeto que deveria retomar também. Gente, mas o Hortolândia Cultura... Por que a gente não faz isso de forma conjunta? Eu tô com a câmera fechada porque eu também tô comendo, Ney. Desculpa, gente. Não, Fia, deu a hora, Fia, não tem jeito, Júlia. Apetite. Mas é isso, Júlia, a gente só tomar... Só uma sugestão do que Ney tá falando. Por que a gente não tenta pensar numa questão como essa, Ney, de forma conjunta? Por exemplo, a gente pensa talvez não como uma coisa oficial antes, como a gente está falando assim, vamos conversar com a secretaria, fazer junto, mas a gente pensa assim, bom, então nós vamos levar, você topa receber na sua escola uma apresentação, que também é uma palestra sobre a cultura negra em Hortolândia. Aí vai o Oju, vai o Jura, vai alguém, que pode ser eu, pode ser a Paula, pode ser para falar sobre como é que isso é parte de patrimônio, entender em grupo, ou pode alguém da capoeira, sabe, assim, para fazer isso de forma conjunta, entrar na escola junto, porque aí vai 3 coisas, vai acabar a bateria, tá, gente, mas vai 3 manifestações de uma vez, se fala sobre aquilo na escola, e aí vai para outra escola, entendeu, assim, se a gente não conseguir esse diálogo mesmo com a educação, a gente une as forças que a gente tem, para começar, pelo menos, para pensar um programa piloto para isso, depois pensar uma política pública. Boa ideia. É que não é tão fácil a agenda como nós estamos pensando aqui. E aí, não dá para... a gente tem que fazer um programa mesmo, um projeto, no ano. Quantas agendas? Porque tem transporte, tem uma logística aqui envolvida no meio, então eu tenho que pensar e chamar a secretaria e falar assim, qual a logística que nós vamos ter de condição, a agenda da escola, porque muitas vezes também, no caso do calendário escolar, eles não têm tanta disponibilidade. Quando você para 1 hora ou 2 horas uma turma, aí você não para a outra, trouxe para um, não trouxe para um, eles têm, vamos olhar para o lado deles também, né? Eles têm essa preocupação. Trouxe para um, não trouxe para o outro, eu não consigo levar para o integral, mas os outros alunos que não eram integral não conseguem. Então, criar essa agenda juntos, né? E a gente apresentar uma proposta para a educação, pode levar para as entidades assistenciais, e aí a gente atender. Então, eu pensei no Hortolândia Cultura, porque o formato do Hortolândia Cultura era levar. E nós tínhamos menos espaços culturais, né? Hoje nós temos mais. Dá para trazer as escolas para o nosso espaço. Também tem o teatro. Traz as escolas para o nosso espaço e apresenta no nosso teatro. Então, você tem dois caminhos fazendo workshop, escola, por exemplo. Ney, isso é mais difícil. Porque para a escola levar alguém, uma turma, para um teatro, ela precisa da autorização de todos os alunos da turma. Se tem um aluno que não vai poder vir, o pai não permite, tem que ter um funcionário da escola para ficar com esse aluno em sala fazendo atividade. Então, a gente entrar na escola, para a escola aceitar e para a educação aceitar, é mais fácil do que É mais fácil, claro que é. sair, sabe? É muito mais fácil. Apesar deles terem essa condição, mas é muito mais fácil mesmo. E aí, nossa ideia é levar, né? Nós que estamos querendo ir, né? Se nós estamos querendo ir, estamos oferecendo. Bom, é uma discussão que eu acho que eu quero fazer isso na discussão do planejamento para 2023 com o Regis,
E eu vou falar que toquei nesse assunto aqui para que a gente crie um projeto, um mecanismo, uma forma de levá-los novamente. Escola. Pega o Mexiquinho, põe o Mexiquinho nesse circuito também, sabe? E todo mundo vai caminhando. Todos os fazedores culturais da cidade, né? Oi? Todos os fazedores de cultura da cidade, né, cara? Que toparem, que participar, né? Independente do segmento. Assim, né? Chegar no final do ano, o audiovisual aí acompanha a gente também, consegue fazer o registro disso. Faz não sei se vai ser um documentário ou um registro disso para o final do ano. A gente sempre vai ter um material já salvaguardando isso aí, ó. É legal. Liga o som, o microfone, Jura. Em cima disso que a gente está falando, a gente pode estar também agregando as praças nessas atividades culturais, apresentação, que também vai trazer turismo. Se traga turismo, vai trazer mais renda para a cidade, para as pessoas que estão lá fazendo o seu trabalho. E assim, quem sabe, o Edson pode liberar para a gente alguma coxinha também, né? A gente nós apresentamos, né, atrações culturais e, ó, gente, isso aí podia começar até por aí, pelas feiras. Já tem 9 feiras rodando a cidade. Sim, As aí, noturnas, hein? Aquilo que os É isso, feirantes hoje, isso, tem 9 feiras noturnas funcionando. E o que acontece? Lógico que a gente não quer tirar o lugar de ninguém, né? Que também tem o ganha-pão do artista lá da feira. Mas nada impede que, de repente, vamos viajar aqui, mas a perua da cultura vai passar na feira. E aí vai levar atividades, junto com o artista que já está lá. Eu acho que é um pontapé importante para dar visibilidade para diferentes formas de cultura que nós temos no município. E acho que é um pontapé. Daí a gente começa a mostrar também, né, aquilo que nós pretendemos aí, e aí começa a abrir espaços. Eu vejo dessa forma. Acho que as praças é uma boa ideia, Júlia. Vamos pensar assim. Não vou pagar coxinha para você, não, que você está devendo pizza, mas a gente consegue construir, né? Consegue construir lá com o secretário, com o João Pereira, e levar esse pessoal, né, para as praças para fazer apresentações dentro das feiras noturnas tem feiras que estão bombando aí, que está lotando de gente. E também ajuda os feirantes lá, os empreendedores que estão no local. Tamo junto aí, pode deixar que a gente ajuda. Ó, são 10 para as 9. Eu queria só para a gente fechar. Para a gente fechar, então, para eu pensar como é que eu vou escrever essa ata, né? Vai acabar meu... Ixi, não deu. A Júlia caiu? Júlia? Acabou a bateria dela. Júlia. Acho que ela saiu. Ela caiu, mas já tá voltando já. Já vai se reerguer aí. Você que derrubou, né, Diego? Eu sou terrível. Pelo amor de Deus, hein? Usa aqui meu laptop, então. Vou liberar para ela aqui o laptop meu. Pode falar. Oi, gente, é rapidinho, assim. Eu acho que só para fechar... Você tá escutando? Tá, né? Sim. Só para a gente fechar a questão para fazer a ata, né? Pelo que eu entendo, então, a gente fechou, então, como propostas possíveis. Em primeiro lugar, a gente criar um plano municipal de patrimônio, né? Que é para a gente fazer esse mapeamento do que já é possível de ser patrimonializado na cidade, seja material ou imaterial, e criar a partir de uma comissão que a gente vai criar, então, para pensar esse plano e para criar diretrizes para próximos bens a serem patrimonializados. Acho que é um primeiro ponto de ata, né? E um segundo ponto, de todas as propostas que surgiram aqui,
pelo que eu entendo, nós vamos tentar fazer um diálogo com a educação para entrar nas escolas, tanto para os alunos como para os professores, para levar a cultura negra da cidade, como para a valorização da cultura negra da cidade. Vamos criar, então, essa proposta de levar essa cultura negra nas praças, nas feiras e nas praças também. É isso? E vocês têm mais algum adendo do que a gente tem que colocar para o resto do nosso grupo? Em ata? Mais algum dos outros pontos que está faltando nesse... Eu só colocaria aí que, total? assim, se você puder formular como todas as formas de cultura, não só a cultura negra. Lógico que nós vamos, né, puxar a fila, né? Como temos Jura, temos o Rodrigo aqui, o Ney, que é tocador de caixa, a gente vai puxar a fila. Mas todas as formas de cultura, né? Eu acho que fica mais amplo e mais tranquilo aí para, inclusive, começar a discussão. Muito Tá bem. ótimo. A minha contribuição, ela vai entrar o título como cultura quilombola, que já está Sim. dentro dessa cultura negra, mas a gente trata lá como cultura quilombola, que é um monte de coisas junto. Tá certo, É a gente. mesma coisa, só para a gente não ficar assim, porque às vezes você fala cultura afro, as pessoas estão esperando uma coisa que talvez elas não estão entendendo o que a gente trabalha lá como cultura quilombola. Então, eu queria trazer esse título para a pessoa ter a curiosidade de saber que tem quilombo no Brasil, porque tem gente que nem sabe que tem quilombo, né? Até o professor, Jura, tem dificuldade de entender o que é uma comunidade quilombola, viu? Não é uma coisa só do aluno, não. Nós tínhamos uma casa quilombola em Hortolândia, nós perdemos essa casa, né? Mas até o presidente tem dificuldade de saber o que é um quilombola, viu, gente? Então não é um privilégio só dos professores. Não. Até o presidente tem muita dificuldade. Não pode falar disso. Desculpa, Conselho. Mas o difícil, Edson, é que ele tem que ensinar isso para o aluno agora. Do terceiro ano para frente, isso está no livro didático. E a partir do momento que ele não sabe, ele traz um monte de preconceito junto, e aí ele ensina do jeito que está na cabeça dele, né? Eu concordo por gênero, número e grau, né? Eu sou um professor, minha esposa é professora. O que eu estou falando é que se o nosso, teoricamente, chefe maior não sabe isso, né? Infelizmente, ele está multiplicando uma situação complicada para quem vem embaixo dele, tem que passar isso, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, senão a reunião vai até 2 horas da manhã aqui. Ainda tem um monte de reclamação para resolver no dia 30. Dia 30 nós resolve. Bom, gente, eu vou colocar então essa questão, vou colocar de levar manifestações culturais da cidade, vou pontuar então algumas que foram levantadas como exemplo, dentre elas a cultura quilombola do Jura, certo? Certo. Então, gente, vamos descansar que nós é velho. A Adri tá ali bem quietinha, vai ter a saúde do negro para discutir a qualquer momento. Ela vai trazer uma tocochinha bem da hora para nós. Vou devolver para o Diego, vou me despedir de vocês aqui, Tô só aprendendo. Beijo, gente. Foi uma ótima reunião, gente. Foi uma ótima reunião essa. Coloque na agenda de vocês aí, dia 10 de novembro, 19 horas, nós vamos lançar a sala de multimídia, já nos preparativos finais aí, para a sala de multimídia. Então, deixe na agenda aí de vocês aí. Quinta ou quarta, 10? Quarta. Quinta. Estamos já organizando já o formato e nós vamos deixar à disposição o convite para vocês. Já coloque na agenda já. Dá o recado completo aí, Ney. Dá o recado completo. Fala a programação completa. 7 de novembro, Ney? Não, 10 de novembro, 19 horas. Fala do 7 de novembro, Parada Poética com Arnaldo Antunes. Isso, todos presentes e convidados, Neyzinho. Com o microfone aberto para todo mundo cantar uma coisa. Microfone aberto. É que esse já tem convite espalhando, rodando já. O outro não tem ainda, já queria dar spoiler, então.
Esse não poderia estar presente, infelizmente. Dia 7. É o dia do samba nosso aqui, pô. Toda segunda. Tem 5 anos já o samba, né? Eu vou, queria todo só- dia que a gente vai estar em Uberlândia, que eu vou coordenar um evento lá, do Centro de Pesquisa de História das Religiões que eu coordeno. Vai ser presencial esse ano o nosso evento. Então, nós vamos no dia 7, voltamos no dia 11. Então, nós também não estaremos. Mas vai ser ótimo, com certeza. Eu estou morrendo de vontade de estar, né? Porque o Arnaldo Antunes eu adoro, queria muito estar na sala no último dia também, mas vamos que vamos, vai ficar para a próxima. Dia 30 também tem um compromisso sério para todo mundo. Né, Rodrigo? Dia sábado também, 17 horas aí também tem quem quiser prestigiar um. Eu quero dar um informe também, que dia 6, nós vamos fazer a Festa das Crianças, que é o Domingo Feliz, que a gente já realiza aqui há muitos anos aqui na sede do Ponto, aqui na rua, né? Geralmente é no mês de outubro, mas por questões internas, que o terreiro teve que ficar fechado, né? Pela passagem da minha mãe. Então, nós fizemos a reabertura nesse mês, agora nesse domingo passado, né? A reabertura oficial, né? Que tem um luto, né? Que a gente tem que seguir de 1 ano, né? Então, esse ano, especificamente, o Domingo Feliz, que é a Festa das Crianças que a gente realiza na rua. Então, geralmente, nós trazemos crianças da região do Santiago, do Nova Hortolândia, a gente freta ônibus, a gente freta até nossos carros próprios, assim, para trazer, que a gente faz um playground aí aqui na rua, com brinquedos infláveis, futebol de sabão e várias coisas, entendeu? Quem quiser participar, estar presente, seja bem-vindo e bem-vinda. Quem quiser ajudar em doação de doces, brinquedos também, pode me procurar também, que a gente está... para fazer alegria, que a gente faz essa campanha no mês das crianças, só esse mês vai ser em novembro, esse ano só, quer dizer, e a gente faz algo no Natal também, que a gente já tem uns 3 anos já. Tá? Então, dia 6 de novembro, nós estaremos realizando o Domingo Feliz aqui, na nossa sede, na rua aqui, tá bom? Já te chamo já, Rodrigo. Gente. Tá bom, obrigado, gente. Até mais, bom descanso, viu? Vamos tirar retrato, não? O retrato! Eita, gente. Como é que tira o retrato? Eu vou aparecer como Diego Pereira, vocês juram mesmo? Nem sei como é que liga a câmera desse computador. Quem que vai tirar, gente? Não sei quem. Nós estamos esperando o outro tirar, é isso. E a foto, Jura? Diego, fala aí como é que faz isso. Diego, como é que tira a foto nesse computador? Ele não sabe, gente. Nós estamos num computador aleatório. Ninguém sabe? Um print, como é que é? Não, print, mas não sai todo mundo no print, sai? Não. Não, tinha que ter o lugar da foto aí. Pera aí, vamos ver. Ih, gente, a gente não ficar sem... Vou tirar um retrato aqui. Pera aí, fica todo mundo aí que acho que aí vai dar certo. Shift, Command 3. Ela, 3, 2, 1. Ai! Aí. Ó, saiu até barulhinho, velho. Da Kodak. É sábado, viu, Ney? Vamos lá, com o pé em É Deus. sábado, né? viu? Energia 5 sagrada. horas, hein? Edson, não seca a gente 5 não, viu, horas. Edson? Vai torcer pra sua Ponte Preta, viu? Não sei Torcer como é pra que Ponte Preta lá. Vou Internacional, torcer pro filho. Vou torcer pro Flamengo. Isso. Fazer É o isso quê? aí. É o mais bonito, é o que está jogando mais bonito. Sou fã do futebol arte. Desde 2019, pai. Pelo amor de Deus. Não é, Pedro. 2019, faz tempo já, menino. Vai ter Nossa, sofrimento. gente, eu tô mó velha aqui tentando mexer no computador, desculpa. Tiraram a foto? Tentando clicar e não clica, é no teclado. Tirou a Tirou. foto? Vamos de Diego, novo pro valeu. Diego aparecer. Opa. Shift, Command 3. Pera aí, Pelo amor, arruma o cabelo, Diego. 3, 2... pera aí. Cadê eu? Aí, pronto. Beleza, gente. Bom descanso aí. Boa noite, galera. Até mais. Até mais. Até mais. Boa noite, boa noite. Bom Boa feriado. Boa pra noite. todos. Amanhã tem que trabalhar na prefeitura, não precisa trabalhar, não. Já pedi pro prefeito para descansar amanhã, viu? Ô, Edson, Fala, Edson. Júlio, meu querido. Fala. qual da feira que eu posso ir comer a pizza?
Se você quiser, tem 9 feiras noturnas. Pega o endereço com o Ney, tá? O Ney deixou pago. O Ney deixou pizza paga para você. Pizza, pastel e 2 cocas. Olha, Ô, Ney, deixa eu falar uma coisa rapidinho, porque senão depois amanhã você vai. Tchau. Amanhã você tá por Sim. lá? Tá. Então 9 amanhã a horas. gente conversa lá em loco. Pode ser? Falou. Dá 5 minutos Tchau. da sua atenção. Jura, um abraço. Tchau. Beijo no coração. Tchau, Júlio. Edson. Valeu.